Olá, caros alunos. Vamos falar um pouquinho sobre uma corrente filosófica conhecida como filosofia analítica. Em primeiro lugar, é importante a gente frisar que existe uma certa discussão sobre o que se entende como filosofia analítica, tendo em vista que muitas vezes a ideia de análise, assim como a lógica, é considerada apenas uma ferramenta da qual a filosofia se utiliza. Ou seja, é como se não pudéssemos pensar a análise como filosofia, mas simplesmente como um método. Mas, quando nós usamos a expressão filosofia analítica, nós estamos querendo falar de um modo de fazer filosofia que acredita que os problemas filosóficos eles possam e devam ser resolvidos por meio de uma análise da linguagem. Isso significaria que a atividade filosófica ela deve se preocupar com o esclarecimento das expressões linguísticas e também com questões sobre a significação, a ideia de verdade, referência. Por isso, um dos ramos da filosofia analítica também é conhecido como filosofia da linguagem. Mas é importante a gente ressaltar que filosofia analítica é um pouco mais amplo, né? Que vai incluir a filosofia da linguagem. Mas para que fazer isso? Para que se debruçar sobre essas questões? Isso já deveria estar claro no momento que a gente inicia a atividade científica ou filosófica, não é? Segundo esses filósofos dessa corrente, a filosofia analítica é necessária para a gente evitar cair em falsos problemas filosóficos. Ou seja, aquelas viagens na maionese que muita gente faz e diz que está filosofando. Filosofei aqui, né? Muitas vezes nós lidamos com expressões que podem nos confundir e que, em vez de revelar o verdadeiro problema filosófico, não fazem mais do que revelar falsos problemas filosóficos. Assim, a atenção para com as expressões linguísticas e seus elementos que são constitutivos revelaria um cuidado com a maneira ou o método pelo qual os problemas são levantados. Então, a filosofia analítica, ela que vai ter ali início no século XX, ela vai corresponder a uma concepção tradicional que entende que a atividade filosófica é uma atividade a priori, ou seja, uma atividade que não depende de uma verificação na experiência, né? Porque a priori é isso, antes da experiência, né? Como acontece, por exemplo, na ciência. A compreensão filosófica, ela se daria por meio da análise e da explicitação dos conceitos que constituem as expressões filosóficas e também da possibilidade que essa mesma explicitação tem de se defrontar com outras posições filosóficas. Então, a validade, né, de uma determinada análise, ela se verificaria se ela saísse vitoriosa no confronto com outras posições. Ou seja, a gente não tem ainda uma ideia precisa do que seja filosofia analítica se a gente não determina o que é exatamente fazer uma análise da linguagem, né? Enquanto não sabemos o tipo de análise que estamos fazendo. Então, a filosofia analítica ela se caracteriza como um estilo de fazer filosofia, dizemos, né? Vai renovar uma metodologia da filosofia e vai inaugurar uma nova forma de conduzir os estudos em todos os seus ramos. Como uma prática filosófica, ela vai ser caracterizada pela valorização da clareza, pela precisão argumentativa, vai se utilizar de uma lógica formal, uma análise conceitual e, em alguns casos, até mesmo da matemática e das ciências naturais. Por que isso? A sua origem ela está ligada ao movimento conhecido como positivismo lógico. Segundo esse conceito, esse princípio positivista lógico, não existem fatos filosóficos e o objeto da filosofia seria o esclarecimento lógico do pensamento. Então, você ali também tem uma recusa em produzir filosofia a partir de sistemas filosóficos gerais, né, que querem abarcar de uma forma geral as coisas, né? Vai preferir investigações mais restritas, que estão afirmadas com rigor, vai se utilizar de uma linguagem mais ordinária e também vai ter um princípio segundo o qual o esclarecimento do pensamento só poderia ser atingido pela análise da forma lógica das proposições filosóficas, né? Então, o que importa é você ter certeza daquilo que você está afirmando. Os filósofos analíticos, eles atacam os problemas um de cada vez, provando e refutando hipóteses sobre aspectos específicos do mundo, da linguagem ou da mente humana. Por isso, esse tipo de abordagem ele vai se contrapor àqueles tipos de abordagem da filosofia, como eu disse, né? Aqueles abordagens que constroem sistemas complexos para explicar o funcionamento do mundo, que tentam construir de uma só vez uma teoria que explicasse todo o universo, né? Uma visão holística, né? Qual seria a vantagem disso, segundo eles? Se eu construo uma teoria holística, ou seja, uma teoria do todo, e se existe uma brecha nessa teoria, muitas vezes toda a teoria é derrubada por causa dessa brecha, né? Com a filosofia analítica, uma tese é derrubada ou refutada de cada vez, e não toda a teoria.
Mas aí surgiria um novo problema, né? Existe uma verdade definitiva e irrefutável, ou seja, uma tese que não pode ser derrubada? O fato de passar pelo crivo da análise é uma garantia de que todo o construto da filosofia seja eficaz a partir de então? Tem um certo resultado? E mais, a análise ela pode sim permitir descartar falsos problemas, mas em que momento o filósofo teria segurança de fazer novamente a síntese para se chegar a uma teoria aceitável do mundo, etc. Vejam bem, essas questões são importantes porque até mesmo a ciência se baseia em hipóteses. E várias hipóteses, elas podem inicialmente ser corroboradas, mas quantas vezes essas mesmas hipóteses lá que foram corroboradas, elas são posteriormente refutadas por novos avanços da ciência, do próprio conhecimento epistemológico, né? Então fica aí uma indagação que vocês podem tentar contribuir aí nos comentários. Eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.